Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Nós estamos aqui hoje mais uma vez para dar continuidade na nossa sequência de vídeos, né? Que mostra aí o nosso aquário plantado, tá? Hoje fazendo aí 28 dias desde o início da ciclagem, né? No início tivemos aí alguns imprevistos com alguns surtos aí de alga filamentosa, né? Que de certa forma, como já é do conhecimento de todos, a gente já esperava alguma coisa, mas devido às altas concentrações aí de nitrato, acabou com que nós tivemos um surto um pouco mais concentrado, tá? Vamos dizer assim. Mas de um modo geral, com algumas medidas emergenciais, algumas TPAs, alguns controles de parâmetro de água, nós conseguimos algum êxito, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês acompanharem mais de perto como que ficou depois dessas últimas medidas de emergência, tá? Ainda tem alguma coisa, claro, tá? Que no período de ciclagem isso é de certa forma normal, assim como nós já dissemos, né? Mas de um modo geral, acredito que esteja controlado aí esse surto de filamentosa que nós tivemos, tá bom? Se vê pelo substrato ainda tem alguma coisa, mas já reduziu bastante, tá bom? Bom, hoje, dando continuidade aqui ao nosso aquário, eu queria falar alguma coisa para vocês a respeito de layout e plantas, tá? Enfim, até eu conseguir chegar nesse layout final, foram algumas tentativas, alguns acertos, alguns erros, muito planejamento, muito estudo, né? E é o que eu aconselho a todos que façam, tá? Mesmo que vocês já sejam pessoas que já tenham conhecimento de plantas e a química da própria água, mas o planejamento no aquário, principalmente o aquário plantado, ele nunca é demais e ele sempre precisa ser levado em consideração. Então, com o meu aquário não foi diferente, né? Eu pesquisei algumas plantas, considerei alguns pontos, algumas informações que eu considerei relevantes, né? Como, por exemplo, algumas espécimes, tipos de folhagem, coloração, né? E disposição no próprio layout do aquário, tá bom? Então, pessoal, depois de tudo definido, né? Eu optei por planejar o layout do aquário, né? Peguei todo o meu hardscape que eu tinha disponível, as rochas, os troncos, né? Coloquei um substrato no aquário, né? Uma areia de rio, e comecei a colocar o hardscape do aquário, né? E chegar a um layout. Qual seria essa finalidade? Justamente verificar os pontos que eu tinha para eu poder fazer o plantio, né? E consequentemente definir quais eram as plantas com base no layout e com base na disposição que eu tinha de espaço, né, dentro do aquário, para eu definir quais eram as plantas que eu iria utilizar na montagem, tá? Então, com base nisso, depois da definição dos espaços que eu tinha, eu montei um layoutzinho, um esboço, né? Onde eu defini quais eram os locais e as plantas que eu iria utilizar na montagem, tá? Então vamos passar aqui, olha. No computador eu tenho aqui primeiramente o layout que eu utilizei
com todas as plantas, né, e disposição do hardscape que eu utilizei no aquário. Os círculos, né, coloridos ali, verde, laranja e vermelho, são justamente as plantas que eu utilizei na disposição do aquário, tá? A parte preta seria a parte das rochas, né? Partindo da esquerda para a direita, das rochas maiores para as menores. A parte marrom seriam os troncos, né, que eu utilizei mais ou menos à disposição do aquário. E na frente a parte maior, que seria o carpete, que eu vou utilizar as plantas definidas pela sua espécime, né? E com base nessas informações eu fui chegando nesse resultado, tá? Então, como vocês podem ver, foi tudo muito bem planejado, muito bem pensado, tanto as espécimes de planta, obedecendo sempre um critério de folhagem para não fugir muito a um tipo, a uma espécime de planta, né, que viria a desfocar um pouco o layout ou causar uma certa artificialidade na montagem, né? Então, se vocês repararem, todas as plantas obedecem mais ou menos um tipo de folhagem, né? O que varia e destona um pouco são as colorações das plantas, que isso é proposital, né? Que eu quis dar um efeito, né, de transição aí para um vermelho, um verde um pouco mais claro, chegando até um verde um pouco mais escuro com algumas espécimes, né? E eu considero que essa montagem foi legal, com base naquilo que a minha experiência, que é pouca, né? Confesso para vocês que nós estamos aqui no intuito de aprender, e consequentemente as minhas dificuldades que eu tive no início da minha montagem eu pretendo, né, passar para vocês, para que as minhas dificuldades não sejam as dificuldades para vocês que irão montar os aquários de vocês, ou para aqueles que já têm, né, de repente servir como fonte de consulta.